vamos tomar muito tempo, vamos aproveitar, vamos falar sobre o contexto atual. Minha mãe chegou, tá vendo que privilégio? É isso. Então, boa noite a todos, irmãos e irmãs aqui presentes. Então, hoje a nossa conversa é sobre um dos temas mais urgentes da atualidade: como encontrar a paz e a harmonia em um mundo tão dividido por crenças, ideologias, interesses, dores. Então, vivemos tempos de muitas vozes e poucas escutas. Há guerras, conflitos, disputas políticas, religiosas, sociais. Como então construir um mundo melhor? Nós temos condições de fazer isso, mas é um caminho aí que vamos aprender um pouquinho, conhecer algumas ferramentas para erguer esse sonho. Bom, já tem muita coisa pronta, mas ainda falta uma pitadinha de cada um aqui de nós. Bom, então, como encontrar a paz, né? Dentro de casa, no trabalho, em qualquer lugar, né? Nós entendemos, a própria doutrina espírita traz que para a gente encontrar isso é preciso a superação do egoísmo. Esse é o caminho, tá? E a questão 913 de O Livro dos Espíritos identifica o egoísmo como a tal chaga da humanidade, sendo a causa maior das lutas, das guerras, das intolerâncias. E aí é aquela clássica pergunta que Kardec faz, que uma vez que a gente identifica qual que é a causa dos males da humanidade, então fica um pouco mais fácil, né? Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? E aí os espíritos respondem: já o dissemos, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. A grosseria, a falta de afabilidade, de doçura com o companheiro, o colega de trabalho. O egoísmo nos causa a irritabilidade, a impaciência, o assassínio, a violência. O egoísmo, todas as guerras religiosas, políticas, territoriais, brotam dessa pretensão de impor ao outro a própria vontade, a crença ou o próprio poder. Logo, enquanto não vencermos o egoísmo, então nenhuma paz será duradoura. Então a gente já sabe o obstáculo para uma paz que a gente tanto almeja. Vamos buscar essa paz. Então, um diagnóstico do mundo atual eu não precisaria nem fazer, né? Trazer esse slide que todos já sabemos. Mas é bom a gente saber, estamos num planeta ferido, né? Nos últimos meses, nesse semestre, a gente vê aí guerras, né? Vemos, enfim, a gente vê as respostas do clima aos nossos abusos, desigualdades de todas as formas, embora nós sabemos que as desigualdades vêm da desigualdade, né, da própria natureza espiritual de cada um. Então, uma epidemia silenciosa de solidão, desesperança, essas coisas existem, pode ser que esteja dentro aqui de nós. Então, o mundo é um retrato hoje complicado, e se a gente tem sensibilidade, a gente precisa não ser contaminado, saber reconhecer essa complexidade do mundo e lidar com isso, não é? Então, diante de um mundo assim, que a gente não precisa prolongar os detalhes da dor, que nós as conhecemos muito bem, como alcançar essa paz, como inspirar líderes e comunidades a sonhar diferente. Então, a resposta, né, está no Evangelho, e na luz da doutrina espírita e no esforço individual. Então, a gente vai trabalhar isso. Então, a gente sabe que é o egoísmo que nos leva a cometer os nossos abusos. Ele é a chaga da humanidade. Então, toda guerra nasce dessa vontade de impor, não é? O antídoto, a gente tem ali, a caridade ativa. É até um pouco redundante, acho que a língua portuguesa correta dizer que a caridade é ativa, porque a caridade, por si só, é sinônimo do amor em movimento. Não é o amor
só que fica parado. A caridade é o amor em movimento. Então, quando coloquei caridade ativa ali, fica redundante. Então, quando a gente passa a encarar sobre a perspectiva espiritual, e a gente sabe que nós somos espíritos eternos em evolução. E como lidar, né? Como entender isso? Então, se o egoísmo é a chaga da humanidade, a gente tem que combatê-lo como inimigo de tudo aquilo que é bom. Então, é o comentário de Kardec, né? Louváveis esforços são feitos hoje em dia, né? Sem dúvida, grandes iniciativas, e até mais do que outras épocas, porque temos recursos, temos internet, comunicação rápida, não é? E, não obstante, o verme devorador, né, do egoísmo está aí, continua a ser uma praga social, diz Kardec. Então é um verdadeiro mal que se espalha pelo mundo. Vamos combatê-lo como se combate uma epidemia. Vocês lembram como é que combatemos o Covid? Está fresquinho, né? Todas as precauções para não permitir que o egoísmo nos alcance. É até complicado ele nos alcançar, porque ele já está dentro da gente. Ele já nos alcançou. A gente agora precisa contê-lo, educá-lo. Tá bom? Uma vez conhecidas, né? Então conhecidas as causas da pandemia, a gente começa a propor o remédio, começa a entender como medicar, como se proteger. Não é? O remédio por si só se apresenta. Bom, se o egoísmo é o mal de tudo que existe, então é só não fazê-lo, né? Não ser egoísta. Só que o esforço moral para deixarmos de ser egoísta é muito grande. Então a gente tem que lutar. É uma luta de todos os dias. Então o homem que quer ser feliz, e esse sentimento está na nossa natureza, ser feliz, então que a gente trabalhe sem cessar. A gente estava conversando aqui no início. A gente vai trabalhar aqui e depois, né? O sono, o descanso é uma ilusão. Não precisamos disso. Pouquinhos dias de férias, para o refazimento das energias, para continuar a transformação do mundo. Aí a gente pode. Mas não nos iludamos com essa ideia. Tá bom? A reencarnação, ela explica, né, todos esses contrastes. E ela convoca a tolerância. A gente sabe, eu sou espírito imortal. Cada um está no estágio evolutivo. Cada um tem a sua experiência. Várias culturas, vários povos. Então, todas as diferenças atuais são apenas aparências transitórias. Isso aqui é ilusão. A minha briga com meu vizinho, isso é besteira, ele é meu irmão. Nós vamos ser convidados a reencarnar junto na mesma família. Nós somos irmãos. Então, toda aquela coisa, a gente vê movimentos que surgem no mundo da regeneração, luta antirracista, contra a xenofobia, o sectarismo religioso, o fanatismo ideológico. Então, tudo isso, essas lutas contra esses abusos, essas paixões tão infelizes, que só nos levam a atender o nosso egoísmo, vem surgindo cada vez mais forte, para que a gente, né, uma vez que se há mais luz sobre o campo que era escuro, a gente vê a poeira, aí a gente é obrigado a limpar. Aí, então, já não quer dizer que tem mais maldade, a gente vê o mundo mais complicado. Não, não é bem assim. A Terra é um mundo de provas e expiações há muito tempo, mas em fase de regeneração. Mas você está regenerando, por que acontece tanta coisa então ruim ainda? Não é que acontece, é a mesma proporção, só que hoje a gente tem mais comunicação, a gente vê mais. E o mal que está indo embora, ele esperneia, ele dá birra, ele é barulhento, ele briga. Então é esse barulho. E os bens trabalham muito caladinho, né? Nós somos, em teoria, me propondo estar do lado do bem, nós somos caladinhos, né? Se a gente tenta seguir Jesus, definimos um lado, o lado do bem. E o lado do bem significa ser a favor de todos. Tá bom? Então Emmanuel sintetiza muito bem isso no Fonte Viva, está aqui em capítulo 57. A paz no mundo começa no esforço de cada um. No esforço de cada um por não se fazer instrumento da discórdia. Só de você não querer causar discórdia já está bom. Começa bem. Começa muito bem a paz.
E às vezes nós ali numa discussãozinha, numa análise, num breve diálogo, num achismo, numa opinião, a gente quer impor. Esse é o egoísmo que vem, ele é tão discreto que a gente não percebe. Então a gente vai desenvolver tudo isso, para construir essas pontes: tolerância, perdão, respeito, serviço ao próximo, aumentar a sede aqui, fazer ações, convidar as pessoas a participarem. Isso é promover o sentimento à comunidade, de trabalhar também, de servir, de dar um pouco da sua contribuição para esse mundo, fazer a ponte para esse espaço que a gente deseja de paz. E a caridade é essa força transformadora. Nós somos todos irmãos. Essa diversidade que a gente vê é simplesmente as coisas da terra, as aparências, a matéria, imposições da matéria, como escola do nosso espírito. Mas a contradição, a diversidade é um motor do progresso. Se todo mundo pensasse igual, a gente ia ficar estagnado, não é? Então Deus promove a lei de sociedade para que a gente reencarne já numa micro-sociedade chamada família. E ali começa o nosso desenvolvimento. Aliás, a família é o principal laboratório de desenvolvimento do espírito humano. O principal. E por isso, os desafios que a gente encontra ali. Então, agradeça para aquele que te inspira sentimentos mais difíceis de lidar e tudo. E essa pessoa, esse espírito, promove a oportunidade do seu crescimento. Ele é seu irmão e também precisa que você o ajude, mas que a gente não tenha a pretensão de ser o dono da verdade. Compreendamos que todos estão no seu horizonte, vendo aonde alcança. E quem sou eu? E se sou eu que estou vendo com a visão curta, né, Jesus fala: como você aponta a trave no olho do seu irmão, sendo que não enxerga o que há no seu? Né? Muito fácil. Então, muito cuidado. Não há inimigos, não existem inimigos. Somos todos espíritos em aprendizado. Então, quando eu me ponho contra meu irmão, contra o meu parente, meu colega de trabalho, estou me pondo contra meu irmão. Então, quais as propostas então para um mundo melhor? Vamos fazer novas lideranças. Quem são as lideranças? As crianças. Meu pai falava, o seu Batista Custódio dizia: passou da hora da humanidade ouvir as crianças, porque elas estavam mais perto de Deus do que os adultos, encarnaram mais cedo. E a gente já está muito afixado à carne, né? E a gente deixa a rotina nos guiar, e quando vê o egoísmo também. Então, a todos vocês que são líderes do mundo ao seu redor, do bairro, da casa, do seu cômodo, da sua casa, quem tem crianças, né, leve essa mensagem de amor e de esperança. Então, a gente sabe, coopere, dê o exemplo, não seja grosseiro, não seja violento. Se sentir esse impulso, vá tratar, temos terapia, vem aqui no centro. Aqui um bom amigo espiritual pode te orientar, pode curar essa dor. Todo mal é um pedido de ajuda. Essa que entende Jesus. O mal é um pedido de ajuda. Aliás, quanto mais violento o mal, maior o desespero de quem o pratica. Se não nessa vida, na próxima. Então a gente precisa ter muita compaixão de quem pratica o mal e tentar ajudá-los. Vou evocar meu pai de novo, porque ele me ensinou tudo, né? Ele fala assim: meu filho, tem uma oração que eu faço para Deus. Pai, permita eu passar à frente dos meus inimigos, para que eu possa estender as mãos e ajudá-los. Então, é isso. Tá bom? Vamos formar esses líderes, mas nós precisamos dar exemplo para a geração que está chegando. E é isso, nós. E um lar evangelizado, está todo mundo fazendo culto do lar já? Faz parte do tratamento, hein? Sim. Não é? Aliás, colocamos no Instagram, né? Que foi ontem, hoje, sobre isso. Quem não sabe fazer evangelho lá, vai lá, ali também tem escrito. Lá está o passo a passo. Quem não souber pode perguntar. Exatamente, é bem tranquilo. Postamos hoje, né? Ontem.
Não tem mistério. Isso muda a casa, a energia da família que está ali. E até a vizinhança recebe. Então, façam cultuar. Isso já é uma das ferramentas. Tá bom? E a gente, tendo uma casa assim, a gente consegue formar esses líderes. O que é liderar? É inspirar. Todos nós inspiramos alguém mais pertinho. Todos nós somos líderes. Quem nasce assim? A gente se constrói, a gente se edifica assim. Nós temos nossa vocação espiritual, né? Porque a gente, cada um está no nível, mas todos influenciamos uns aos outros mutuamente. Dando que a gente dê o exemplo para formar líderes. Tá bom? Então, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos em o segundo. Se não der para instruir, só ama. Põe o amor em primeiro, porque esse todo mundo pode, esse todo mundo tem. A instrução, antigamente, até que era mais complicado. Eu lembro das histórias do povo que fala, não, tinha que caminhar não sei quantos quilômetros para ir chegar na escola, passar de parte da ponte, atravessar a cachoeira, pular o rio. Hoje está tudo aí, chega no relógio, a informação, o conhecimento, está fácil. Eu dizia para minha mãe, em 1994, pelo menos na minha cabeça eu acho que eu disse isso para ela, quando eu ganhei meu primeiro computador e acessei a internet de escada pela primeira vez, e pensei, caramba, todos os problemas do mundo estão resolvidos, todo mundo vai poder estudar, todo mundo vai poder ter um emprego, vai poder, enfim, está aqui. Mas a gente não está usando 100% desse recurso para esse objetivo. Mas criancinha eu lembrava, eu tinha essa felicidade ao usar o computador. Eu sou engenheiro da computação, então Deus me fez assim. Então eu não tive muita escolha. Então, fora da caridade não há salvação. Tá bom? E quando a gente se instrui, a gente aprimora a nossa moral. A gente tem que estar sempre estudando, fazendo culto no lar. O que é o culto no lar? Um processo de educação dentro de casa. 15 minutinhos, 10 minutinhos. Às vezes se estende, quando a gente aprende a dominar o culto, e o culto deixa de ser uma escola e vira uma universidade. Começa, ao invés de, quando vai pôr os pratos limpos sobre a mesa, né, resolver os problemas, você vai conseguir controlar o ímpeto, vai falar com amor. O culto acaba promovendo esse diálogo, que às vezes não acontece dentro do lar. Não é o objetivo. O objetivo é discutir o Evangelho. Mas o Evangelho toca muito o fundo da gente. Acaba que a gente entra nisso do culto do lar, nas dores dentro de casa. E o culto promove o processo de saneamento dos problemas do lar. Tá bom? Então, vou pôr um videozinho aqui rapidinho, 2 minutinhos. É uma das cenas mais emblemáticas, é um curta-metragem francês chamado Le Ballon Rouge, o Balão Vermelho. Foi dirigido por um cara chamado Albert Lamouris. É estrelado pelo seu próprio filho, Pascal. Então, foi lançado em 1956. É o único curta-metragem, sim, um roteiro pequeno, que ganhou o Oscar de melhor roteiro original. Então, não tem heróis. Pouco mais de 30 minutos, eu vou mostrar 2 minutinhos. Então, nessa cena, a gente vai ver um menino solitário pelas ruas de Paris. A gente pensa que é a rua aqui de Goiânia. Na sua mão, esse balão vermelho, leve, puro, quase vivo. Ele não fala, o balão também não fala. No entanto, eles dizem muito. Então, vamos ver. A mulher já está dizendo que ele está atrapalhando ali. Ele carrega algo belo. Flutua acima da miséria cotidiana. E aí ele vai se impedir de entrar. É uma poesia. Esse balão vermelho aí é o símbolo de tudo que é puro, que é leve, que é espiritual. É o amor, a fé, a imaginação. Ou quem sabe a própria alma sendo levada por um menino no mundo que já desaprendeu a olhar para cima. Essa imagem se encaixa perfeitamente na reflexão de hoje. Quantos de nós já não tentamos proteger algo belo dentro da gente e sentimos que o mundo apenas nos ignorava? Esse menino somos nós, o Pascal somos nós.
Esse balão aí é a nossa luz interior. O mundo já pediu para você soltar o seu balão? Algumas vezes, né? Aí ele confia o balão ao mais humilde dos servos da escola, o porteiro. Então, com coragem ele foi, né? Foi correndo, chegou na escola atrasado, ou aquilo que a gente chamaria de mundo adulto, mas ele não desistiu, levou o seu balão. Então essa é uma imagem interessante para a gente refletir. A gente largou o nosso balão em algum canto, deixou ele embora, ou ele ainda está dentro da gente? Não é?